Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estou com a matéria aqui do jornal O Globo, em que nos dá a seguinte informação: o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, irá julgar hoje, dia 23/4, um recurso do presidente Lula naquele caso lá do triplex no Guarujá. O apartamento lá no Guarujá, que segundo o Ministério Público, segundo a acusação, o ex-presidente Lula teria recebido este imóvel como propina de uma construtora, a OAS. Vamos ler a matéria do jornal O Globo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos, e eu vou tecendo comentários com vocês a respeito desse caso emblemático. Não tem como deixar esse caso repercutir sem que nós falamos dele aqui no canal. Para rememorarmos, o Lula ele cumpre pena há um ano lá em Curitiba. Ele foi condenado a uma pena de 12 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa pena é o resultado daquela condenação em 12 de julho de 2017, inicialmente a uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão. Essa condenação foi do juiz Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Aí, em janeiro de 2018, a defesa do ex-presidente Lula recorreu dessa condenação à 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que fica lá no Rio Grande do Sul. Esse tribunal, que é um tribunal de segunda instância, ele aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. É essa pena que o Lula encontra-se cumprindo, tudo bem? Já continuo com mais informações, vamos se ater aqui à matéria por enquanto. É pequena, já explico para vocês. Diz a reportagem: a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai julgar nessa terça-feira, hoje, dia 23/4 de 2019, o recurso de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta reverter a condenação do petista no caso do triplex. A inclusão do caso na pauta do colegiado foi confirmada ao jornal O Globo por um dos integrantes da turma, ou seja, algum ministro lá confirmou para o jornal O Globo que de fato esse julgamento acontecerá hoje às 14 horas. O advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin Martins, disse que até a noite desta segunda-feira, ou seja, ontem, não tinha sido confirmado ainda o julgamento, ou seja, a defesa não tinha sido intimada, Para aumentar a pena do Lula, os desembargadores, que são a composição lá do TRF4, entenderam que o triplex do Guarujá, em São Paulo, construído e equipado para o petista pela empreiteira OAS, era pagamento de propina, como eu disse anteriormente para vocês, por contratos da construtora com a Petrobras na gestão de Lula na presidência, enquanto Lula estava lá na presidência. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar o seguinte para vocês que me acompanham. Eu não sou petista. Aliás, eu não sou partido nenhum, você já deve ter percebido isso. Inclusive, quando o PT estava no poder, eu arrumava umas rusgas por aí, porque todo mundo achava que eu era contra o PT. Mas esqueçamos aqui partidos, ideologia política, e eu vou fazer só uma observação e já continuo aqui com as informações, que é o intuito principal deste canal. Veja, para você ser considerado pai de uma pessoa, além do DNA, em alguns casos, você deve ter
uma certidão de nascimento dessa pessoa. Esse é o meu entendimento. Não sei se eu fiz direito errado, não sei se tudo aquilo que me ensinaram na faculdade, os milhares de livros que eu já li até hoje, já estou um pouco até velho, me ensinaram errado, ou as pessoas que eu li só escrevem errado. Por quê? Do mesmo modo que para você ser pai de uma criança tem que ter a certidão de nascimento, me ensinaram na faculdade, no mundo inteiro, principalmente os lugares onde o direito é mais enraizado, né? Diz que para você ser proprietário de um imóvel, você deve ter a certidão de matrícula desse imóvel. Se você não consta como proprietário na certidão de matrícula desse imóvel, legalmente esse imóvel não é seu. Fecha o parênteses aqui para não dar margem a comentários embaixo aí, tudo bem? Vamos prosseguir. Pois bem, vocês sabem que em abril de 2018, Lula foi preso e começou a cumprir a pena. Portanto, nós temos um ano aí de prisão. Após o Supremo Tribunal Federal, ele confirmar aquela possibilidade de que o sujeito pode dar início ao cumprimento da pena após uma condenação ou a confirmação de uma condenação em segunda instância. Essa confirmação aconteceu lá no tribunal. O TRF4 ele é um tribunal logo de segunda instância. Todos os tribunais partem do princípio que são segunda instância, seja ele os TJ, Tribunal de Justiça, ou os tribunais regionais federais são tribunais de segunda instância. No fim de 2018, agora vocês vão entender o caso. Por que foi parar no STJ? No fim de 2018, o recurso de Lula foi analisado pelo relator da Lava Jato, essa operação aí, lá no STJ. E quem analisou o ministro do ex-presidente Lula, quem analisou o recurso, do ex-presidente Lula foi o ministro Félix Fischer. Em decisão individual, ou seja, ele só, Fischer negou o recurso e decidiu encerrar a questão no Superior Tribunal de Justiça. Disse, aqui não cabe mais nada, encerrou e já era. A defesa de Lula recorreu dessa decisão do ministro Félix Fischer. Ele interpôs recurso, né, por meio de um instituto que chama-se agravo regimental. É um agravo previsto no regimento interno do tribunal, não está previsto em outras leis, está previsto diretamente no regimento interno do tribunal, e esse recurso que foi interposto, né, o agravo regimental, deixa eu grifar aqui para vocês verem, é ele que precisa ser analisado pelo colegiado, ou seja, não mais por um único ministro, e sim por uma turma, que é o caso do que irá acontecer hoje. Esse recurso ele vai ser levado à quinta turma, que é o que será julgado hoje, né, terça-feira, dia 23/4. Vai ser julgado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça o agravo regimental para entender a situação do ministro, do ex-presidente Lula, desculpem. Enquanto vocês observam aí a foto jornalística, vamos tecer aqui os comentários, vamos explicar a notícia, afinal o nome do canal é esse. Veja, vamos entender o que diz pelo que eu já li por aí, né, que eu li só a condenação do Lula, eu não li o processo, mas o que diz a defesa do Lula? Os advogados argumentam que o Lula é inocente e que ele não recebeu o apartamento como propina. Eles afirmam também que não há provas no processo e que a Justiça Federal não tinha competência para analisar o caso. Essa última, no primeiro caso aqui, eu também acho que as provas são falhas, tá? Pelo amor de Deus, não vão me criticar falando que eu sou petista. Eu acho que as provas são falhas, não cabe uma condenação. O direito penal diz que para condenar tem que ter certeza. As provas eu acho muito frágeis, são anêmicas as provas do processo do Lula. Qualquer primeiro anista de direito sabe que as provas não prestam para condenar. Então não estou advogando para o Lula, mas o fato é esse. Essa outra parte em que a defesa fala que a Justiça Federal não tinha competência para analisar o caso do Lula, eles têm como base, aí não é culpa da defesa, a culpa é do STF, que diz que
de acordo com aquela decisão recente do Supremo em relação aos crimes conexos ao Caixa 2, quem teria que analisar o caso do Lula seria a Justiça Eleitoral, né? Então, diante disso, os advogados eles pedem a anulação dessa condenação e que o caso seja enviado lá para a Justiça Eleitoral. E nesse recurso que eles fizeram para o STJ, eles pedem como alternativa, né? Argumenta que Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo mesmo ato. Ou seja, aí nós teríamos aí o bis in idem, você ser condenado 2 vezes pela mesma coisa. Isso segundo a defesa, tá? Nós estamos explicando a notícia. Então ele seria condenado pelo mesmo ato. E por isso a pena dele deveria ser reduzida. Ora, se eu tive 2 condenações no mesmo ato, né, no mesmo crime, mesmo sujeito, mesmo crime, é um ato só. Então, se foi um ato só, é uma pena e não 2 penas. Então, teria que reduzir. Se esse entendimento estiver correto, de fato, a defesa tem razão. Tudo bem? Ô, Walter, o que pode acontecer lá hoje nesse julgamento? Né? Depois desse julgamento aí, o que pode acontecer lá com o Lula? Veja, tem algumas possibilidades aqui de acontecer hoje lá com o Lula. Aliás, algumas dessas coisas irão acontecer, depois vocês me falam aí no comentário. O STJ, ele pode rejeitar o recurso, né? E manter o Lula preso, como foi determinado lá pelo TRF4. Esse é o primeiro. Rejeitar o recurso e manter do jeito que está. Eles podem, né, lá no STJ, desculpe, atender completamente o pedido da defesa do Lula e anular essa condenação e com isso tem que determinar de imediato a soltura do ex-presidente Lula, tem que emitir um alvará de soltura e ele seria libertado, né? Segunda opção. A terceira opção, veja que essa é atender completamente os pedidos da defesa, a segunda opção. A terceira opção é ele aceitar parcialmente, fala, ó, inocente o Lula não é, mas eu vou aceitar o recurso da defesa parcialmente, eu vou reduzir a pena do ex-presidente Lula, né? A depender do tamanho da pena, dependendo do que eles fixar lá, aí o Lula poderá ter uma progressão de regime, que ele se encontra no regime fechado, ele pode ir no regime semiaberto ou regime semiaberto. Ele pode, inclusive, nessa progressão, receber aí a prisão domiciliar. Dado a idade dele, ele já tem mais de 74 anos, salvo engano, então isso possibilitaria uma prisão domiciliar, né? Dito isto, quais são os ministros que compõem a 5ª turma e que julgarão o caso do Lula, né? Então, além do Félix Fisch, compõem a 5ª turma os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik. São os ministros que comporão aí o julgamento do Lula. Suponha que neste julgamento aconteça um empate. Neste caso, será chamado um 6º ministro, né? Será chamado um 6º ministro, que será convocado da 6ª turma penal, que também julga casos penais, né? Pelas regras do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, o ministro a ser convocado é um ministro com o tempo de tribunal equivalente ou mais antigo aos dos ministros da 5ª turma. Não pode ser um ministro novinho que acabou de chegar lá. Tem que ser um ou igual a esses ministros, com tempo de casa, ou que seja mais antigo, né? A superioridade hierárquica aí deve prevalecer. Então suponha que dê empate lá. Deve se chamar um ministro, perdão, da 6ª turma. Eu falei um 6º ministro, não, um ministro da 6ª turma para julgar esse caso. De acordo com esses critérios, né? Caso aconteça o empate, o ministro a ser convocado é o ministro Antônio Saldanha. Ele deve ser convocado para atuar em caráter excepcional na 5ª turma, tendo em vista que ele compõe a 6ª turma. Tudo bem? O pessoal que gosta da área de direito penal deve estar ansioso. Walter, e caso aconteça alguma coisa no STJ, ainda cabe recurso? Cabe sim, né? Cabe recurso das decisões do Superior Tribunal de Justiça. De qualquer decisão do Tribunal de Justiça,
cabe recurso primeiro à própria turma que julgou, né? Dependendo da decisão que sair lá da própria turma, cabe um recurso chamado embargos de declaração, que é para os ministros esclarecer melhor alguma obscuridade que tenha na decisão, esclarecer pontos específicos ali. Então, dependendo da decisão, cabe um recurso para a própria turma, que chama-se embargos de declaração. Só para recordarmos, a defesa de Lula já interpôs recurso ao STF. Agora veja, para vocês entenderem, o STF ele só pode analisar esse caso quando a questão foi encerrada aqui, no STJ, tá? Eles não podem analisar o caso enquanto estiver sendo julgado aqui no STJ, porque aí aconteceria um fenômeno jurídico que a gente do meio jurídico chama-se de supressão de instância, ou seja, o caso não passou por instância, já pula para outra, né? Então o STF tem que analisar primeiro essa decisão, tem que aguardar primeiro essa decisão do STJ para só então dar prosseguimento ao recurso que está lá no STF. Bom, eu acho que é os pontos principais aqui. Eu senti a necessidade de fazer esses comentários com vocês no nosso canal Explicando a Notícia. Um forte abraço para vocês. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.